Bom dia, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Graça e paz, espero que todos estejam bem. Vamos mais uma vez, mais uma manhã, compartilhar uma palavra de Deus neste nosso Café com Bíblia. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo ao versículo 19, que diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Jesus aqui, meus irmãos, está envolvido numa grande polêmica, pois no dia de sábado ele efetuou uma cura na beira do poço de Betesda, e isso, por uma questão legal naquele tempo, em consequência das leis mosaicas, para os fariseus, escribas e saduceus, não era válido, não era legal. Portanto, Jesus havia realizado um ato ilegal ao curar aquele homem no dia de sábado. Jesus então está ali falando com eles, dizendo para eles que, na verdade, ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai e não a vontade de homens, e ainda está ali dizendo àqueles homens, ele vai completar isso lá em João capítulo 7, quase que no final do capítulo 7, como pode uma cura efetuada no sábado ser algo ilegal. Afinal de contas, ele ali fez uma obra, operou uma maravilha, operou uma cura sobre a vida de um homem que já há mais de 30 anos era um aleijado, era ali um homem que não podia mais andar e que não conseguia, segundo a tradição do seu tempo, não conseguia mergulhar nas águas do poço de Betesda quando supostamente um anjo ia ali e movimentava as águas. Jesus não havia feito nenhum mal, muito pelo contrário, Jesus havia realizado uma obra maravilhosa na vida daquele homem. Mas o que eu quero falar com vocês, na verdade, não é sobre a cura realizada por Jesus, não é sobre o dia que ele realizou essa cura, e muito menos sobre as consequências ou aquilo que dizia a lei mosaica. O que eu quero falar para vocês é a simplicidade e a humildade de Jesus em se colocar sempre debaixo das ordenanças do Pai, se colocar sempre ali debaixo, em posição de submissão, de humildade, aquilo que o Pai lhe dizia para fazer. Jesus, ele não só nesse texto, e ele continua a falar a respeito aqui ainda nesse texto, mas em outros textos das Escrituras, nos Evangelhos, Jesus vai dizer que ele veio e fazia somente a vontade do Pai. Portanto, tudo que o Pai determinava, tudo que o Pai lhe dizia, tudo que o Pai dava ordens, ele então realizava, e o que ele fazia, em hipótese nenhuma, viria a confrontar o desejo e a vontade do Pai. Podemos, meus irmãos, muito bem tomar o exemplo de Cristo. Vejamos, Cristo era Deus encarnado na terra. Ele era, como os profetas vão chamá-lo, de Emanuel, aquele que está, o Deus que está conosco. Ele, como Paulo vai dizer também em sua carta aos Filipenses, ele em nenhum momento se fez como Deus, se fez igual a Deus, mas sempre se colocou na sua posição humilde de servo e serviu a nós, serviu aos homens do seu tempo com os seus milagres, com as suas curas, com a sua palavra, e serviu a todos nós, meus irmãos, na sua morte e também na sua ressurreição. Tão bom seria, meus irmãos, que tomássemos como exemplo a vida de Jesus e, assim como ele, nós também procurássemos sempre fazer a vontade do Pai. Olhássemos para as Escrituras como a palavra verdadeira de Deus, no sentido não só de sabermos que é a palavra de Deus, mas que também viéssemos, meus irmãos, a exercitá-la como a palavra de Deus. Viéssemos, portanto, a viver a todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, na dependência total e exclusiva da palavra de Deus. Jesus, então, é para nós um exemplo de como nós podemos, meu irmão e minha irmã, andar todos os dias na presença de Deus, fazendo a sua vontade
e andando segundo suas ordenanças estabelecidas na sua palavra. Precisamos, é uma questão de vida ou de morte, é uma questão de sobrevivência espiritual que nós nos atentemos todos os dias para o que a Escritura nos diz, nos comunica e nos ensina. Porque se não for assim, meu irmão e minha irmã, nós não seremos exemplos de cristãos. Se não for assim, nós não teremos uma vida dedicada ao Senhor. Devemos deixar de lado, como primeiras coisas em nossas vidas, a nossa profissão, e tantas outras coisas que muitas vezes ocupam um lugar no nosso coração que não deveria estar ocupando, que é o lugar que Deus deveria ocupar. Assim, quero concluir dizendo aos irmãos que isso não é nenhum peso sobre os nossos ombros ou sobre as nossas vidas. Muito pelo contrário. O cristão, ele deve ter um orgulho santo de ter as Escrituras ao seu lado. Ele deve reverberar na sua própria vida a palavra de Deus. Ele deve andar no caminho que é o único caminho que faz sentido para a vida do crente, que é o caminho das Escrituras. Olhando para Jesus, então, meus irmãos, devemos tomar em nossas vidas esse espírito de humildade para sabermos que não podemos fazer nada de nós mesmos. Jesus, inclusive, vai dizer, quando ele está pregando no templo, lá na festa dos tabernáculos, que ele não fala por ele mesmo, mas ele fala pelo Pai, ele fala através do Pai. Que nós sejamos assim também, que nós venhamos a não falar em nosso nome, não falar por nós mesmos, mas falar em nome daquele que nos enviou para proclamar as boas novas de salvação. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.